Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é: o cristão precisa ser inteligente. Mas calma, que esse inteligente que eu estou falando aqui não é o que muitas pessoas pensam. Eu sei que é um assunto meio polêmico e talvez alguém esteja dizendo, mas que tema de vídeo é esse? O cristão precisa ser inteligente. Mas eu vou te mostrar que para um cristão ser um verdadeiro cristão, ele precisa ter um mínimo de inteligência. A Bíblia, por muitas vezes, ela vai exaltar, ela vai falar bem de pessoas sábias, ou de pessoas que usam de sabedoria na sua vida, tanto cotidiana quanto na vida religiosa. Pessoas que são tolas ou pessoas que são desprovidas de sabedoria, por muitas vezes a Bíblia ela vai falar mal contra essas pessoas. Principalmente no livro de Provérbios, você vai ver muitas vezes a Bíblia falar a respeito desse assunto, de pessoas sábias e de pessoas não sábias. Muitas pessoas acham que a inteligência do ser humano, que ser inteligente ou ter vontade de pesquisar as coisas, de correr atrás de sabedoria, de conhecimento, é algo que não tem nada a ver com o Evangelho, é algo que não tem nada a ver com Deus. Mas não, tem totalmente a ver. Se você observar, um cristão, ele precisa primeiro crer, acreditar que ele é uma pessoa inteligente. Por quê? Porque se uma pessoa que crê em Deus, que acredita que a sua fé é a fé verdadeira, e ele não acredita que ele mesmo é inteligente, por que é que ele iria crer que a sua fé também está certa? Se ele não crê que ele mesmo é uma pessoa inteligente. Ah, eu sou uma pessoa desprovida de inteligência, mas a minha fé é a correta. Então, um cristão ele precisa primeiro entender que ele é uma pessoa inteligente. Então, um cristão ele não pode simplesmente ser uma pessoa omissa de pesquisar as coisas, de correr atrás das coisas. Por quê? Porque todo cristão ele precisa ter o prazer de ter conhecimento ou de ter sabedoria de algumas coisas. Por muitas vezes a gente acha que um cristão ele vai ser um cristão verdadeiro, mas na escola ele é um dos piores alunos. Como assim? Ele é um cristão verdadeiro, na igreja ele é muito engajado, ele é uma pessoa exemplar, mas quando vai para a faculdade, ele é um dos piores lá da turma. Ele não consegue ler direito, ele não consegue se expressar direito. Então o cristão, ele precisa ser inteligente, ele precisa ter prazer na sabedoria, ele precisa ter prazer no conhecimento, porque essa é a essência de Deus, é sabedoria, é conhecimento. Então, quando eu não me interesso em nada pela sabedoria, por conhecer as coisas, não só religiosas, mas de um modo geral, eu estarei, de certa forma, dizendo que eu não me preocupo se eu estou fazendo as coisas certas ou erradas. Por quê? Porque até mesmo para eu servir a Deus, eu preciso saber qual é a forma correta de eu me expressar, o que é que eu devo fazer. Então, um cristão ele precisa ter amor pela sabedoria. Eu não estou dizendo que o cristão precisa ser um CDF, aquela pessoa que estuda, que mergulha nos livros e que pesquisa todas as coisas. Não, porque todas as pessoas não são iguais. Mas um cristão precisa ter um conhecimento mínimo, pelo menos de várias coisas, de vários assuntos. Por quê? Porque muitos cristãos eles são cristãos, eles servem a Deus, mas eles creem apenas que, eu sirvo a Deus pela fé, eu não preciso pesquisar muita coisa, não preciso correr atrás de muita coisa. Então, eles acham que é assim. Aí muitas vezes é enganado por pessoas que são mais inteligentes do que ela, que pesquisam mais do que elas e se expressam melhor. Aí falam algumas coisas ali que fazem sentido, aí essa pessoa é enganada. Por quê? Porque é desprovido de inteligência, de sabedoria, de conhecimento. Um cristão, ele precisa ter conhecimento das coisas de Deus, pesquisando, estudando, correndo atrás. Não se pode servir a Deus simplesmente por servir. Nós devemos procurar conhecimento e sabedoria, tanto das coisas de Deus como das coisas do mundo, certo?
Então, eu não estou dizendo que se ele não é inteligente, se ele não é bem aplicado em algumas matérias, ele não serve a Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que um cristão ele não pode deixar-se largar. Ele não pode ser aquela pessoa largada que não liga para nada de conhecimento, não. Ele precisa ter um mínimo de inteligência. Ele precisa ter um mínimo de sabedoria, tanto nas coisas da igreja, de Deus, do evangelho, como das coisas do mundo. Então, por exemplo, aí ele é cristão, ele serve a Deus, mas de repente alguém bate de frente com ele, joga uma tese, alguma coisa que ele precisa defender, só que ele não consegue. Por quê? Porque ele é desprovido de inteligência, ele não sabe das coisas. Ele não tem como defender a fé dele, a sua crença. Por quê? Porque ele não liga para nada. Ele simplesmente crê, ele simplesmente acredita. Aí quando a gente só crê ouvindo pelo aquilo que os outros fazem ou pelo que os outros falam, nós somos facilmente enganados. Então procure conhecer a palavra, procure conhecimento de modo geral, para que não seja enganado pelas coisas desse mundo. Porque o inimigo ele usa de vários artifícios para querer nos derrubar, para querer nos destruir. E se nós não usarmos de sabedoria, de inteligência, nós seremos enganados pelo inimigo. Lembra da tentação de Jesus lá no deserto? O inimigo ele não usou de outra coisa senão da própria palavra de Deus para falar com Jesus. Ele falou ali algumas verdades, mas querendo deturpar para fazer com que Jesus viesse errar ou que viesse fazer a vontade de Satanás. Então ele conhece a palavra. Ele conhece muito a palavra. Então, se nós também não conhecermos, não estou falando só da palavra, mas como de assuntos de modo geral, nós seremos enganados. Então, o cristão ele precisa ter um mínimo de, pelo menos, interesse pelo conhecimento, pela sabedoria, pela inteligência. Por quê? Porque quando um cristão, ele não somente é um cristão espiritual, mas que também pesquisa e estuda as coisas, ele sabe o que está fazendo, ele sabe de onde veio, para onde vai, ele sabe do que está fazendo na sua vida, tá? Então, muitas pessoas criticam porque muita gente, quando começa a estudar a palavra, ou fazer teologia, por exemplo, eles esfriam ou eles mudam o seu modo. Mas por quê? Não é porque esfria, é porque quando a gente procura conhecimento, quando a gente procura correr atrás da verdade, nós mudamos os nossos princípios, nós vemos que as coisas não são do jeito que a gente pensava. Então, o evangelho é simples, mas o evangelho requer uma engajação, um engajamento e procurar pela sabedoria, tá bom? Então, não pense que um crente ele é simplesmente crente e não liga para nada, tá? Nós precisamos estudar, procurar conhecer, procurar saber das coisas, para não sermos enganados pelo inimigo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.